Filemão para essa realidade de uma família, de uma comunidade especial agora. É tudo muito novo. Eu acho que até essa questão do nosso é novo. E aí, é muito legal o versículo 6. O versículo 6, eu acho que é mais ou menos o que o nosso Paulo aqui da nossa sala está pensando. Eu estou lendo aqui na versão transformadora. Na versão transformadora, fala assim, ó, quer ver? Aqui é tão lindo, né? Ó, começando no 4, na versão transformadora, tá assim, ó. Sempre dou graças a Deus por você em minhas orações, né? E eu faço isso porque eu ouço com frequência da sua fé. Então, a fé de Filemão era famosa, né? A fé no Senhor Jesus Cristo e o amor por todo o povo santo. Aí no 6, ele fala assim: eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé à medida que você entender e que você experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Então, eu vejo que Filemão, ele era um convertido, tinha fé, tinha amor, mas aí Paulo faz uma oração para ele. Eu oro para que você coloque em prática isso. E aí, mais para frente, no 8, ele fala assim, eu poderia exigir que você fizesse isso. Nossa, ele fala assim, eu poderia exigir de você, né? No 8 ele fala, mas eu prefiro pedir isso com base no amor. Então, era uma coisa, Paulo, que eu vejo assim, que estava sendo construída em Filemão e estava sendo construída ainda na vida dos crentes, aqueles que estavam se convertendo. Porque a mudança é muito radical da vida antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Para a gente hoje é um pouco mais tranquilo, porque já tem o Novo Testamento todo escrito, né? Já tem uma série de coisas. Eu acho tremendo essa questão de que realmente ele tinha que ter alforriado, não de mandar embora para procurar em outro lugar, mas alforriado e falar, não, agora você vai viver aqui, porque agora você é meu irmão, você é meu filho, você vai comer na minha mesa. Né? Só que, e ele amava, ele tinha fé, só que o entendimento dele não tinha chegado a isso ainda. E Paulo podia ter obrigado ele. E fica até um ensino para a gente, né? Às vezes a gente quer impor algumas atitudes de irmãos, para irmãos, a gente quer impor, você tem que fazer isso. Aí você vê o apóstolo Paulo falou assim, até podia obrigar você a fazer. Mas eu prefiro tenha, né, naturalmente, né, porque tudo que Deus faz permanece para sempre, né, o que o homem faz dá uma quebrada aí no meio do caminho. Legal, eu queria acrescentar tudo que a Dira falou, o versículo 7, na versão transformadora também, fala que Filemão já era alguém que trazia conforto, a bondade dele revigorava o coração do povo santo. Então já era alguém assim que a bondade extravasava para as pessoas, né? Mas como a Dira colocou, né, a compreensão de algumas outras realidades ainda estava sendo formada, né? Achei legal lembrar disso aí também. Valeu, muito obrigado, Dira. Valeu, Paulo, também pelo desafio de poder olhar um pouquinho isso, né? Às vezes a gente passa meio que batido em alguns temas, né, que às vezes são mais difíceis para nós. Mas essa pequena carta, né, tem assim ensinamentos tão lindos para nós, né? Diga, Fernando, mas quer parar de mexer, cara? Eu vou ficar com labirintite. Não, só para... O cara fala assim, ó. Só para fechar aí, essa questão que o Paulo está falando assim da Bíblia está concedente com a escravidão, mas se a gente for ver lá de Moisés até o final do Velho Testamento, todos eles que tinham servos, os servos eram como família, né? Todos eles acompanhavam na história bíblica, todos eles tinham a sua importância, né? Em todos eles. E você vê que os servos de Jeremias, de Isaías, de todos os antigos, fizeram parte da história dele. Né?
né? Lá quando Ló e o seu primo na divisão que levaram os seus servos, né? Cada um levou os seus escravos, todos eles fizeram parte da história, né? Então, É verdade. Era uma vivência diferente daqueles que não eram, vamos dizer assim, da parte cristã e tinham seus servos, né? É que como no decorrer da história, como Paulo lembrou bem do século XIX, aí nosso, no Brasil especialmente, no decorrer da história, o pecado, como qualquer pecado, ele vai cada vez mais piorando, né? Ele vai cada vez mais se deteriorando e deteriorando a sociedade. Então, o que era lá atrás uma relação, vou dizer assim, de patrão e servo, né? Se tornou, ao decorrer da história, cada vez mais, e a época de Roma foi, assim, uma tragédia em tantas e tantas situações, e também foi da escravidão, porque aí, nessa época mais especialmente, que é o nosso contexto, né, o servo já não era apenas um servo, ele não era nada, ele não prestava para nada, tá? Ele nem era considerado pessoa. Por isso que a sociedade ela vai degenerando, tá? Ela vai piorando cada vez mais, e aconteceu assim em Roma, e depois, como o Paulo lembrou, também aconteceu aqui no nosso Brasil também. Legal, deu para conversar um pouco mais. Eu amo demais essas coisas, porque nós temos que falar sobre esses assuntos, né, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, acho que deu para tratar um pouquinho sobre isso. Alguém quer dar algum comentário sobre isso? Nós podemos entrar em Hebreus. Só para fechar, que eles eram romanos, né? Por isso que ficou tão feia a coisa, né? Eles quem? Os que começaram a fazer essa opressão todos aos escravos. Já era um outro povo, né? Rapaz, Roma, infelizmente, tem tanta coisa que deixou de ruim, de tragédia aí, que a gente nem vamos nominar. Muito bem. Vamos lá para Hebreus, então. Vamos começar um pouco em Hebreus. Eu mandei um material aí no grupo da igreja, se você quiser abrir lá e vai acompanhando um pouquinho comigo. Não sei se o Marcão vai colocar aí. Vai colocar, Marcão? Vou. Ok. Deixa eu começar com uma perguntinha. O que chama a atenção do que você conhece no livro de Hebreus? O que vem à mente quando fala assim, vamos falar de Hebreus? O que chama a atenção? O que vem à mente? A autoria. Oi? Autoria. A autoria. Ok, legal. A autoria. O que mais? Não ninguém? Capítulo 11, os heróis da fé. Os heróis da fé. Olha, Edu tá Bom, aí. o Edu tá aí. Bom dia a todos. Bom dia, Edu. Ele entrou depois para ninguém ficar brincando com ele, que ele está na rede, coisa parecida. Por isso que ele entrou depois. Não. Muito bem. Trabalho. É verdade. Alguém trabalha. Muito bem, queridos. Um pequeno pano de fundo desta carta. A gente vai entrar um pouquinho aí na questão da autoria. Na verdade, não entrar, né? Dar aí uma pincelada rapidinho, né? Mas eu queria dar um pano de fundo da carta, antes de nós entrarmos em algumas questões. Qual é o pano de fundo dessa carta? Os cristãos judeus em Hebreus, na carta aí, estavam sob perseguição por causa da sua fé.
E essa realidade de perseguição, ela não é nova. Vocês estão percebendo que falamos isso em Hebreus e a gente tem falado sobre isso em outras cartas, né? Porque as outras cartas falam também sobre essa realidade. No caso de Hebreus aqui, né, a perseguição era tão forte, a hostilidade era tão intensa, porque eles eram considerados traidores da antiga religião. Então eram judeus, agora convertidos. E a carta de Hebreus, tá, que para muitos é como se fosse um sermão, e parece que ele começa assim, como se fosse uma carta, depois passa para um sermão, e aí ele volta, né, no final, aí, na terceira etapa, para uma carta normal, né? Mas eles foram dolorosamente tentados a adquirir tranquilidade e aprovação ao comprometerem a sua confissão no batismo e se acomodarem às práticas e crenças judaicas. Daí, este versículo que eu destaco para vocês, alguém pode ler aí para nós? 10, 23. Pode ler? Pode, por favor. Guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre algumas ordens, né? Alguns versículos que falam destes imperativos, e aqui é um deles. Ele fala assim, ó, na minha versão, tá? Na minha maneira de entender, não vacilem, não voltem atrás. Os judeus, eles haviam se convertido, né? E eles foram considerados como que traidores da fé, de toda a realidade judaica. E eles estavam correndo o risco, e aqui uma das exortações, de voltar atrás, né? Ou ainda de se acomodar, de tentar conciliar as duas coisas, de tentar conciliar a nova fé com as questões judaicas, né? Então é tipo assim, né? Eu sou um cara convertido, tá? Mas há uma pressão, né, de amigos, de família, para que eu ainda tenha algumas práticas da turma que eu vivia, né? E a carta de Hebreus, ela é escrita também para que diga assim, olha, não volte atrás, se apegue a essa fé que você tem em Cristo, se apegue a essas promessas, não faça nenhum tipo de jogo, de tentar caminhar das duas maneiras. Caminhar com a nova fé que você tem em Cristo e aí com uma questão ainda de tradição judaica por causa da pressão que eles estavam vivendo. Ok? Então, esse versículo que nós lemos, o autor de Hebreus, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, se apegue às promessas sem vacilar, tá? Porque Deus é fiel em cumpri-la, tá bom? Então, eles estavam em perigo de se distanciarem da revelação principal de Deus em Cristo, de deixar de entrar no descanso de Deus por não crerem. O descanso de Deus aí em Hebreus, o que vocês acham? Antes de eu responder, vocês já devem ter lido essa carta, e ele fala bastante sobre o descanso de Deus. O que vocês acham que é esse descanso de Deus? Pode falar. Oi!
povo de Deus. Bom, alguém ia falar? Não. Essa ideia de descanso, ela combina com duas interpretações, né? A questão da manifestação terrena do reino de Deus, que vai se estabelecer. O reino de Deus foi inaugurado em Cristo, mas ele ainda não foi estabelecido. Então tem uma questão da manifestação do reino de Deus, mas também aponta para a vida de descanso eterno, que ainda vai também acontecer. Essa é a ideia quando ele fala do descanso de Deus, que eles estavam correndo o risco de deixar de entrar e de sofrer a disciplina de Deus, como o capítulo 12 tem, vocês conhecem o capítulo que fala da disciplina de Deus. Então, o que acontecia com o povo lá, os judeus cristãos? Eles estavam sendo perseguidos por conta de serem acusados de serem traidores. Tá? E por conta disto, eles estavam tentando conciliar as duas coisas. A nova fé que eu tenho em Cristo com a questão, no caso lá, judaica, toda a questão que envolvia a religião judaica. O último ponto que eu coloquei aí, eles eram vítimas de perseguição e estavam desanimadas e consideravam a possibilidade de voltar para o judaísmo, porque a perseguição era muito grande, porque o desânimo era muito grande, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Antes de entrar no propósito, deixa eu perguntar para nós aqui, vamos tentar conversar um pouquinho. Como é que eu posso aplicar isso à minha vida hoje? O que vocês acham? O que pode acontecer conosco? Algo semelhante? Né? Que risco que nós corremos? O que é para nós hoje? Para eles era uma questão de voltar, né, à questão judaica, por conta da perseguição. A pergunta para nós hoje, eu queria perguntar, que perseguição que a gente pode sofrer? Ou, não, nós não sofremos perseguição. Como é que você poderia aplicar ou implicar para a tua vida esse contexto do livro de Hebreus? Quero ouvir vocês um pouquinho, só enquanto eu tomo uma aguinha. Vamos lá, Kídia, como se você estivesse fazendo uma devocional sua. Proibido beber água, hein? Não, senhor, onde é que está escrito isso? Vamos lá, quero ouvir vocês. Não continuo. Eu acho que perseguição para abalar a fé, assim, para a gente voltar, pelo que eu entendi, voltar ao que a gente era antes. No Brasil, a gente não tem essa perseguição assim, que nem os muçulmanos. Que se você não falar que adora Alá, eles cortam o pescoço. E tem vários cristãos lá que deixam cortar o pescoço. Eu acho que se fosse aqui no Brasil, muitos tinham negado, entendeu? Muitos não negavam Cristo por causa do pescoço de um filho, ou de uma esposa, ou do mesmo pescoço. Mas lá a gente vê a fé deles verdadeira mesmo. Como diz o capítulo 11 que eu comentei de Hebreus, é um capítulo que vem falando das pessoas que passaram várias coisas, mas mesmo assim a fé deles foi tão grande que eles não se desviaram. Legal. O que o Eduardo falou realmente tem sentido. No Brasil, não havia essa perseguição de forma mais firme. Na Arábia Saudita, na China, na
Coreia do Norte, por exemplo, né? Países que abominam o cristianismo. Eu creio que aqui no Brasil, a perseguição seria mais a forma de chacota. Pessoas tirarem sarro de você por você ser cristão. Lá vai o crente bobalhão, lá vai o bestão com a Bíblia debaixo do braço. Talvez isso seria a crítica mais de forma persuadir, uma persuasão mais, como posso dizer, de te chamar a atenção, de brincar, de tirar sarro por você ser crente. Talvez assim no Brasil. Claro que existem lugares que, no país que possa haver sim uma perseguição, como o Eduardo falou assim, um país muçulmano, mas um estado, numa cidade tradicionalmente católica, por exemplo, dos rincões aí do país, pode ser que haja alguma perseguição desta forma, mas da forma como poderia ser mais incisiva só em países realmente contra o cristianismo. Eu vejo assim, né? Posso estar errado, mas seria assim. Então, no nosso país, no nosso contexto aqui, nós não somos perseguidos. Como deveríamos, não. Então, isso é bom ou é ruim? Posso falar, professor? Pode. Então, eu penso assim, se a gente for mudar a mente mesmo, né, viver como cidadão do reino, estando na terra, se a gente for viver essa verdade, né, passar pelo processo que a gente vê que Paulo esperava de Filemão, né, crescer no entendimento, crescer no conhecimento, e começar a viver na nossa segunda-feira como cidadão do reino dos céus, estando na terra, aí a gente vai começar a experimentar coisa bem interessante em relação à oposição, né? Não sei se é a palavra perseguição, mas com certeza a palavra oposição. A gente precisava viver mais oposições, talvez, do que a gente tem vivido, por conta da gente ser muito cidadão da terra. Eu acho que esse Natal, né, nos meus pensamentos assim, do Natal, eu tenho pensado muito isso, sabe? Que naquela manjedoura nasceu o rei. E Jesus veio mesmo, né? E a mensagem dele foi reino, reino, reino. Venha ao teu reino, reino, teu governo. E aí eu pensei assim, se eu jogar assim nas redes sociais, né? Não sou nem de esquerda nem de direita, sou do reino dos céus. O que as pessoas vão responder isso para mim nas redes sociais? É que eu sou alienada, que eu estou numa bolha, que eu estou fanática, entendeu? Aí, eu não estou nem aí se eles vão falar isso. Eu falo assim, eu não vou nem escrever isso, porque não tem tanto problema, né? Porque... Não, eu acho assim, que se a gente começar a se posicionar como cidadão do reino dos céus, começar a viver as bem-aventuranças, começar não, que a gente vive, a gente se esforça para isso. Estou dizendo assim uma coisa bem focada mesmo, sabe? A partir de agora, acabou esse negócio de que eu sou cidadão do mundo, eu sou cidadão do reino dos céus e vai ser o que o meu rei mandar fazer, que eu vou fazer. E acordar de manhã e falar assim, rei, o que o senhor quer que eu faça hoje lá na Marina, lá no cartório, lá na MEAC, sabe, assim? E aí o negócio vai pegar. Aí eu acho que aí o negócio vai pegar. Eu acho que a gente só não passa essa oposição porque a gente agrada muito, muito o mundo ainda, com a nossa... Não com as nossas atitudes, mas com a nossa boca fechada, assim, né? Com a nossa... Sei lá, acho que a gente não se declara, a gente tá meio agente secreto. Agente secreto do reino, oh meu Deus. O mundo ainda está focado na gente. Não desvaziamos, temos que se desvaziar do mundo. Aí o negócio vai começar a fazer mesmo efeito. Não sei se perseguição, eu acho que vai chegar. Porque, por exemplo, eu como mãe, né? Eu como mãe, quando meus filhos estavam menores, que eu podia disciplinar com vara, agora eu não faço mais isso. Mas eles mesmos chegaram a falar para mim, se alguém denunciar a senhora vai presa. Eu falei, nossa, mas eu vou presa por orgulho. Mas eu quero ser presa, agora eu quero ser presa. Eu queria mesmo, eu queria que um dia batesse na minha casa alguém aqui para me prender, porque eu falei, porque eu disciplinei meus filhos com vara. Entendeu? Eu não gostaria, assim, eu ia me sentir honrada. Ou por qualquer outra coisa que hoje o mundo está impondo, sabe?
e que é totalmente contrária à palavra de Deus, eu acho que eu sou muito medrosa para algumas coisas, mas eu acho que eu encararia uma prisão por um motivo desses, assim, de boa. Porque eu acho que tem umas leis aí, umas coisas vindo para nós, e se a gente for bater o pé firme mesmo, a gente está enrascado. É verdade. Por isso que eu perguntei, né? Eu acho, né, particularmente também como vocês aí, de que não ter perseguição ou não ter a oposição não é bom para a igreja. Não é bom no sentido de que é acomodada. Não é bom no sentido de que ela deveria estar forçando, né, no sentido assim, ela deveria estar vivendo uma vida tal, né, de que essa oposição fosse uma realidade. Né? A gente sempre, quando fala de perseguição, oposição, a gente sempre lembra dos países que a igreja é perseguida, né? Literalmente falando, né? Eu acho que falta isso mesmo, falta a gente se posicionar, abrir a boca, né? Eu falei sobre isso no último sermão, sobre a questão lembra lá do falar, meditar, né? Nós não falamos como deveríamos. Acho que o que nós menos fazemos falamos, né? Como pessoa. Então acho que essa oposição ou perseguição não acontece, e isso é ruim para nós, é ruim para a igreja, é ruim para a minha vida pessoal, né? Se eu, de alguma maneira, enfrentar esse tipo de oposição nos meus relacionamentos, eu acho que Deus é engrandecido, né? O Senhor é glorificado, porque eu estou defendendo os valores do reino, né? Acho que é por aí mesmo, né? E aí, voltando à realidade de Hebreus, então, por conta de todo este pano de fundo, o autor escreve com este propósito: encorajar os cristãos a uma perseverança fiel em meio à perseguição, à oposição, né? Demonstrando a superioridade, falando sobre a superioridade de Cristo na pessoa e obra. E também a carta coloca isso, né? Expondo as consequências da incredulidade. Há uma passagem que é um desafio lá do capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3 de Hebreus. Logo no início aí da carta, o versículo 12. Na versão transformadora, diz assim: portanto, irmãos, irmãos, não está falando de incrédulos, está falando de irmãos. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. O que me chama a atenção é que ele está falando para irmãos. Ele está escrevendo para essas pessoas, para dizer assim: olha, cuidado, porque a pressão para que vocês sejam enganados é muito forte. E a gente volta então para o nosso caso aqui, a outra pergunta. Parece que a pressão sobre nós não tem sido muito forte, né? E a gente vai vivendo, né? Como se estivéssemos andando firmes com o Senhor, mas talvez não. E a gente sabe, infelizmente, né, de que quando a oposição chega, né, aí nós temos que nos posicionar.
né? Aí você tem que tomar uma atitude, falar, não, eu sou de Jesus, não vou fazer isso, alguma coisa do gênero, né? Mas quando isso não acontece, você vai meio que camuflando, como a Dira falou, né? Você vai como que agente secreto, né? E aí a gente não sente, né, essa realidade. Por quê? Porque não há a oposição que deveria acontecer como resultado da nossa posição em Cristo. Então, desde o início da carta, ele encoraja, ele fala, olha, sejam perseverantes, nenhum de vocês tenha um coração de incredulidade. Rapaz, eu olho esse texto e fico assim, o que será que ele está querendo dizer, né? A incredulidade aqui é essa questão que ele está falando, olha, vocês estão querendo juntar as duas coisas, a nova fé em Cristo e as questões judaicas, né? Vocês não estão crendo de que a nova fé em Cristo ela é suficiente, ela é a única possibilidade de vocês entrarem no descanso, de vocês terem vida eterna. A incredulidade é quando eu tento juntar duas coisas que são incompatíveis. E no nosso caso, no dia de hoje, é eu tentar juntar, né, toda a realidade da fé que eu tenho na palavra com aquilo que o Edu falou, né, com ainda um pouco, né, ou bastante do amor ao mundo. São duas coisas incompatíveis que a gente vai levando até o dia, talvez, que a gente seja confrontado, né? Por isso que lá na frente, Hebreus capítulo 12 vai falar da disciplina de Deus. Eles chegaram a um ponto, né, da questão da própria disciplina. Então, essa questão da incredulidade, no nosso caso, não é deixar de crer em Cristo. É deixar de crer nas promessas que o Senhor coloca aqui, especificamente no livro de Hebreus, né? Quando eu tento conciliar duas coisas que não é possível conciliar, né? Aí eu estou sendo incrédulo. Eu não estou crendo naquilo que o Senhor colocou na sua palavra. Na verdade, é para colocar para nós aqui, né, o caráter absoluto do cristianismo. Então, o autor de Hebreus, ele apresenta Scott dizia assim, vou ler uma... Você deu uma travada aí, pastor. Deu uma travada? Quer que eu repita? Por favor. Então, há um autor que coloca assim, de que o autor de Hebreus está querendo demonstrar pelo menos algumas coisas. O caráter absoluto do cristianismo. Judeus e gentios vão encontrar somente no cristianismo a verdade eterna. Uma outra questão que ele coloca, que eu acho interessante, é que é despertar, né, os cristãos judeus, né, para a obra missionária. Eles estavam estagnados a uma ação missionária, né, porque estavam tentando voltar atrás e não estavam indo atrás, né, dos judeus, do próprio grupo deles. Eles eram convertidos e eram considerados traidores. E eles tinham que fazer o quê? Como judeus cristãos, eles tinham que também ir atrás dos seus irmãos de religião, vou dizer assim, né? Essa questão missionária, né? Que, na verdade, eu estou falando isso porque um dos propósitos de alguns autores, né, que eu falei aqui, isso acontece com a gente, né? Eu entendo que uma das questões mais sérias para nós, quando nós nos acomodamos, deixamos que o mundo ocupe muito espaço na nossa vida, a primeira coisa que sofre mesmo é a questão missionária. Missionária próxima, missionária longe,
né? E quando o mundo ocupa muito espaço da minha vida, eu não falo do reino. Eu não vou atrás das pessoas, né? Eu não me posiciono, eu não falo. Então, a ação missionária na minha vida, ela é estagnada, né? Quando eu deixo que o mundo ocupe espaço no meu coração. E um terceiro propósito que alguns colocam é encorajar, né, os cristãos, ou alertar os cristãos judeus sobre a apostasia, sobre a questão da incredulidade. Tá bom? Então, e aí, esse pequeno resumo aí deste propósito que eu coloquei para vocês. Frase-chave: a supremacia de Cristo. O livro de Hebreus, ele vai falar sobre a superioridade da pessoa e da obra de Cristo. Lá para frente, eu vou colocar alguns slides, tem alguns slides aí, que vocês vão ver essas questões, né, de que ele trata com o Antigo Testamento, com o livro de Levítico, especialmente. Ele vai falar em Jesus como o sumo sacerdote. Ele não é apenas o sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote. E o versículo-chave, ou um deles, né? O outro também que pode ser o versículo-chave é Hebreus 12. Mas eu quero ler o 4, 14 a 16. (4, 14 a 16). Na versão transformadora diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Novamente, ele fala da questão de se apegar àquilo que nós cremos, sem desviar, sem misturar. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, isso é um dos versículos-chave da carta, porque ele vai falar de Jesus. Tem um slide lá na frente que eu coloco assim, né? Alguns dizem assim: os evangelhos mostram o ministério de Jesus na terra. Hebreus mostra o ministério de Jesus no céu, né? Ele como o sumo sacerdote, né? Como nosso mediador, né? Como aquele que intercede por nós. Muito bem. Contribuição. Vou colocar algumas questões para vocês, é isso que vocês quiserem interromper para comentar ou perguntar, fiquem à vontade. Um autor chamado Orr, ele diz assim: é o livro da Bíblia mais útil para encorajar os crentes na fé e para desafiá-los a prosseguir até a maturidade. Uma segunda contribuição revela o perigo resultante do afastamento de Cristo. É aquilo que nós lemos no capítulo 3. E aí, juntando com o que vocês estão dizendo, né, com Edu, a Jandira, né, o afastamento de Cristo acontece, né, quando nós nos aproximamos demais do mundo, né, quando a gente não se posiciona, quando a gente não fala, quando a gente age como um agente secreto. Na verdade, agente secreto está mais próximo do mundo do que próximo de Jesus Cristo. Na verdade, a gente já sabe disso, né? É uma brincadeira, mas Deus não tem agente secreto. A terceira contribuição mostra Cristo e o cristianismo como sendo infinitamente superiores ao judaísmo.
Novamente, a carta é escrita, né? Por quê? Porque os judeus, eles estavam tentando voltar. Eles estavam tentando voltar por conta de toda a pressão que eles estavam vivendo. E o autor de Hebreus escreve para dizer que eles estavam num caminho superior. Eles estavam andando numa caminhada que era a verdade, né? De que o judaísmo não os levaria à vida eterna. Não era o fato de ser judeu que eles estariam tendo a vida eterna. Eles teriam que crer no Messias, e crer no Messias com todas as promessas inerentes a essa realidade os garantiria, né, de que eles estavam no caminho correto e não precisavam juntar, né, com toda a realidade do judaísmo. O judaísmo foi o berço, né, de tudo aquilo que nós temos hoje, né? Temos que louvar ao Senhor por isso, tá? Mas o Messias já veio, tá? E aqueles que creram no Messias, os judeus que creram no Messias, não precisariam voltar atrás. Uma quarta contribuição revela a importância do antigo no entendimento do novo. Tá? Novamente, para nós, né, que estudamos a Bíblia, né, a importância de nós também estudarmos o Antigo Testamento para poder compreender o Novo. Alguns fatos interessantes. Como Paulo falou, né, é o único livro do Novo Testamento com este problema de autoria. Vocês que leram alguma coisa aí já a respeito, qual seria a sugestão de vocês? Quem vocês acham que poderia ter escrito o livro de Hebreus? Apenas para poder conversar um pouquinho aqui, né? Na verdade, ninguém sabe, né? Aprove a Deus não deixar revelado. Né? Mas a gente que estuda a Bíblia talvez tenha alguma ideia. Quem vocês acham aí? Fernando? Eu acho que foi Paulo pelo versículo 13, 23, por ele conhecer Timóteo. 13, 23. Ok. É um argumento. Uhum. É um dos argumentos. Legal. O que mais? O que vocês acham? E aí, Paulo? Paulo, você que tinha falado sobre isso, o que você acha? Jaime, eu ainda acho. Oi. Eu acho, pelo estilo da escrita, Paulo, né? Mas não dá para ter certeza, né? Eu vou radicalizar. Fale, Dira. Tem muita gente que fala que foi Barnabé, outras pessoas falam que foi Apolo, né? Eu acho que foi Priscila. É verdade, Priscila está dentro de uma das possibilidades, com ou sem a ajuda do marido Áquila. Né? Mas é uma das possibilidades. Né? Então, tem argumentos a favor de todos esses nomes que vocês falaram. Né? Paulo, né? Muitas vezes um pensamento, um raciocínio paulino, o fato de Timóteo, como o Fernando colocou, será que o autor de Hebreus estava na prisão? Não sei, né? É uma interrogação. Né? Paulo também pregou aos hebreus. Então, são algumas possibilidades. Né? Barnabé, como a Dira colocou, né? Ele era companheiro de Paulo. Enfim, são possibilidades. Apolo, o próprio Lucas, tem autor que pode achar até que Lucas, enfim, tem várias possibilidades aí, tá bom? Eu acho legal a gente... Silas também. Sim, Epáfras, né? Epáfras. Tem alguns que colocam Filipe, o evangelista.
Então, Isso é Priscila. A Priscila. Mas foi ela. Priscila também. Por isso que colocaram o nome dela lá. Já existia o feminismo naquela época tão forte que não deixou nem colocar autoria. Tá vendo, maldade. Mas é legal a gente pensar a respeito sobre a autoria, né? Mas a gente só fecha, né, dizendo que aprove a Deus não deixar revelado, né? E aí Deus tem os seus propósitos e a gente tem que entender. Muito bem. Nenhum livro, olha, alguns fatos interessantes. Nenhum livro do Novo Testamento contém tantas advertências quanto o livro de Hebreus. É importante para nós, né, trazermos, né, implicarmos para o nosso dia a dia, para a minha vida pessoal, né? As advertências aqui, elas eram originalmente aos cristãos hebreus, né? E aí, o nosso trabalho aqui juntos é implicar para a minha vida pessoal, o que significa para mim essas advertências do Senhor, né, para a minha vida, tá bom? Então, essa é a nossa tarefa aqui, um pouco mais, de nós trazermos para a minha vida no meu dia a dia hoje. Hebreus é um livro muito ligado com o livro de Levítico, como eu falei, do Antigo Testamento, tá? Porque vai falar do sacerdócio. Tá? Jesus é o sumo sacerdote. Vocês sabiam? Isso aí eu acho que vocês não sabiam. É o único livro do Novo Testamento que expressamente declara que Cristo é o sumo sacerdote. Vocês sabiam disso? Só em Hebreus que vocês vão ver Jesus como o sumo sacerdote. E aquilo que eu falei lá atrás, né? Tem sido chamado de o quinto evangelho. Os outros 4 descrevem o ministério de Jesus na terra e este descreve o ministério no céu, né? Como sumo sacerdote, como o nosso mediador, tá? Então é interessante lembrar disso também. Alguns pontos notáveis. Eu quero ler com vocês, né, os primeiros 4 versículos de Hebreus, lá do capítulo 1. Uma das mais grandiosas passagens da palavra do Senhor. Diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. É uma passagem linda, de verdade, né? Que começa a carta mostrando toda a questão da superioridade de Jesus. Aí ele vai dizer, a partir do versículo 5, o Filho é superior aos anjos, né? O Filho é superior à lei, o Filho é superior à própria realidade do sacerdócio, né? Que ele é o sumo sacerdote. Tá? Então, toda essa realidade que o autor começa para demonstrar tudo que vem para trás, né? Ou para frente, melhor dizendo, né? Ele exalta a pessoa de Jesus Cristo, ele fala quem ele é Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Numa versão na minha mente, né? Eu estou lendo agora a Transformadora, que eu comprei,
E aí eu tenho que agora ler essa aqui. Ele fala: o Filho irradia, né, a glória de Deus, né, expressa de forma exata quem Deus é. Então, é uma passagem que, se você se dedicar a estudar, você vai gastar dias e dias, né, para ver a maravilha da pessoa do nosso Salvador. E aí depois, olha, alguns outros pontos, né, que eu falei para vocês. Eu coloquei apenas para vocês, talvez um dia, estudarem um pouquinho. Tá? O livro de Hebreus é um livro que seria muito jóia você estudar. Né? Eu coloquei para os homens uma vez, né? Apenas um respondeu. Eu falei: eu estou estudando a teologia bíblica de Hebreus. Alguém quer estudar comigo? Eu ia mandar um material, né? Mas apenas um respondeu, ninguém mais. Então seria legal vocês estudarem, né, para o seu crescimento espiritual, a teologia bíblica de Hebreus. E aí eu também faço o convite para vocês, se vocês quiserem estudar, me falem que eu mando o material em PDF e vocês vão estudando juntos, tá bom? Depois manda no meu privado para eu não esquecer, por favor, se você quiser, tá bom? Aí vai ser: mas o que eu preciso? Você precisa apenas da Bíblia, né? Porque esse material ele já é todo subdividido em teologia bíblica, no sentido teologia própria de Deus, teologia do Filho, teologia de Jesus, teologia a respeito dos anjos, teologia a respeito da própria da igreja, enfim. Ele é totalmente subdividido. É uma apostila que eu escaneio e mando para você estudar aí o tempo que você quiser. E aí você pode pegar essas coisas, né? Pegar esses imperativos da primeira pessoa do plural, que ele vai falar nós. Aquilo que eu li com vocês, né? Ele fala: nos apeguemos à verdade, nos aproximemos do trono da graça, não deixemos de congregar, não deixemos que tenhamos um coração de incredulidade. Então, são todos imperativos que o Senhor coloca, e também as advertências, né? Quando ele dá um alerta, capítulo 2, capítulo 3, que nós lemos, né? O capítulo 10, que eu acho que foi não sei se foi a Cíntia ou a Dini que leu numa passagem, numa liturgia, né? E ele fala lá, não vamos retroceder, né? Quem retrocede não é de Deus, né? Nós não somos daqueles que retrocedem. Bom, essa é uma advertência que o capítulo 10 fala, e depois o capítulo 12, também, quando ele fala da disciplina de Deus, do versículo 25 até o 29, ele vai tratar da questão daquele que deliberadamente, né, vai calcar o Filho de Deus, né, que é o que Hebreus capítulo 12 fala. Mas eu não vou entrar em cada um deles, não, só coloquei para vocês aí. Se você não quiser estudar, tá aí o material para você. Continuando. Tem o nome do autor? O nome do autor? De quem? De Hebreus, aí no teu estudo? Não, né? Eu só coloco as possibilidades. Mas aí eu vou colocar lá. Vai, Priscila. Esse é bom. No capítulo 2, 3, me parece que não é um apóstolo, né? Repete aí no capítulo 2, versículo 3. Você lendo assim, parece que não é um apóstolo, né, que escreveu. Não era um apóstolo. Diz assim: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Por que você acha que não é um apóstolo? Dá a entender que quem escreveu não era um apóstolo, né? E nós ouvimos aqueles que ouviram falar. Né? Tá, entendi. Uma questão importante é lembrar de que, você lembrou um detalhe interessante, ele escreve se incluindo. É isso que você quer dizer, né? Ele escreve se incluindo. Olha, nós podemos não escapar, né?
se nós negligenciarmos tão grande salvação. Agora entendi. Legal. Muito bem. Continuando aí os nossos pontos notáveis, acho que tem mais 2 ou 3 slides só para a gente poder terminar. Pelo menos a primeira parte. A supremacia de Jesus, então, sobre os profetas. Pastor, desculpa, mas acho que eu não sei quem foi que falou, mas o que ele quis dizer é que no versículo está falando que aqueles que o ouviram falar. Então, quem ouviu falar foram os apóstolos. Então, nossa, eu nunca tinha visto isso, tá vendo? Então, dá a entender que não foi um apóstolo que escreveu. Não foi, porque assim, ele fala assim, foi transmitido a nós por aqueles que o ouviram falar, quer dizer, então, é isso que, nossa, muito interessante. Tá vendo? Quem ouviu ele falar? Os apóstolos. Então, quem está escrevendo aqui não seria um apóstolo. Isso. Quem ouviu falar dos apóstolos. Entendi. Entendeu? Nossa. Legal. E na transformadora está bem claro isso. Depois foi transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar, que ouviram Jesus falar. Legal, muito bom. Aí pode entrar essa mulherada aí que vocês falaram, né? Ai. Muito bem, então, olha, pontos notáveis aí, supremacia de Cristo sobre os profetas, nós lemos, sobre os anjos, que eu falei, a partir do versículo 5 em diante, 4 ele já fala, e o 5 ele continua, superior sobre os anjos, né? Sobre Josué também, ele vai falar alguma questão sobre isso, sobre Arão, que é mais fácil de nós identificarmos por conta da realidade do sacerdócio, e sobre a lei. Né? Todos esses grupos acima aí, eles ocupavam um lugar de destaque no judaísmo. E aí Paulo, olha só, já falei que é Paulo. O autor, é o costume, né? O autor vai dizer que Jesus Cristo e o cristianismo, ele é superior a todas essas realidades, tá bom? Por quê? Porque esses grupos ocupavam esse destaque dentro do judaísmo. Quero trazer para vocês algumas implicações, tá? Dentro daquilo que nós temos lido, algumas coisas, né? Primeira, essas implicações, ela acontece a partir do capítulo 10 até o final, né, na terceira sessão do livro. Então, o livro é basicamente dividido em 3 sessões, né, em que o Senhor coloca a realidade da pessoa, depois da obra, e aí na terceira sessão ele vai implicar essas realidades à tua vida e à minha vida. É isso que eu quero compartilhar um pouquinho mais com vocês aí, nesse tempinho que temos para o final da aula. Tá bom? Então, primeira implicação da obra perfeita de Cristo é que os crentes precisam ser leais às suas comunidades cristãs. Um texto conhecido nosso, lá no capítulo 10, eu quero ler com vocês um pouquinho, pelo menos uma parte. (19) até o 25. Ele faz um apelo à perseverança. E ele começa com aquelas palavrinhas que às vezes passa batido para nós, e eu, quando lembro, costumo destacar no estudo, no sermão, que é uma palavra de desafio, conclusiva. Na minha versão, na NVT que eu estou lendo, ele fala portanto. Se ele fala portanto, tem tudo a ver com o que está escrito anteriormente. Tá bom? Às vezes a gente esquece disso
né, e lê de maneira meio inadvertida. Então ele faz aqui um apelo à perseverança, ele fala assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, né, por causa da obra do Senhor, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Novamente, ele faz uma ligação com o Antigo Testamento. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Agora, antes de continuar, imagina um judeu lendo isso. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente e sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. É legal esta versão, porque ele me força a refletir, ele me força a pensar, como é que eu posso fazer isso? Não é apenas assim, olha, encoraje os outros, tá bom? A versão fala encorajar, né? Mas ele fala, pensa em como você pode fazer isso. É uma outra ideia, né? Não é apenas ficar conjecturando, né? Mas é de que maneira prática eu posso motivar o meu irmão. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Por que ele coloca, né, essa questão de estarmos juntos, né, de congregar? Por que ele coloca dentro da realidade da obra de Jesus Cristo? Nós temos que pensar nisso, né? Porque está dentro do mesmo contexto aqui o que ele começou falando do sangue de Jesus Cristo. Então, essa primeira implicação é de que nós, crentes, precisamos ser leais. E a lealdade aqui, eu quero destacar que é a lealdade de encorajamento, a lealdade de prática do amor, a lealdade da prática de boas obras. É isso que o autor está dizendo, né? Leais na fidelidade, leais na presença. Tudo isso tem a ver, porque eu só posso encorajar, eu só posso motivar a prática se eu estiver junto. Tá? Então, nessa realidade de que, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa da pessoa e da obra de Jesus, ele fala, eu preciso me apegar a estas promessas. E me apegar a essas promessas implica, né, na minha lealdade à comunidade aonde Deus nos tem colocado. Segunda implicação, é a quarta passagem das advertências que eu coloquei no outro slide. Né? Os crentes não deveriam desprezar, olha o alerta, a obra santificadora de Cristo, ou estariam sob a disciplina punitiva de Deus. Tá? Contraste isso com a sua disciplina didática no capítulo 12, que nós já lemos. Olha o capítulo 10, do 26 em diante. Nós estamos aí, lemos até o 25. Olha o 26. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
Então, essa advertência que ele fala aqui, né, para não desprezar a obra santificadora do Senhor e do Espírito Santo em nossa vida. E aí depois, no capítulo 12, ele vai tratar da disciplina nessa realidade. Então, são implicações aí, essas duas primeiras, para a tua vida e também para a minha vida. Tem mais uma. Assim como aconteceu nas 3 anteriores, essa passagem aí, ela é maior, né? Também é seguida por uma palavra positiva a respeito dos leitores, que é o que nós falamos aí, o 32 até o 39. A quem o autor considera destinados à perseverança e preservação da alma, que significa vida, em vez de disciplina e também morte. O 32, ele vai falar, lembre-se dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, como permaneceram firmes, apesar de muita luta e de sofrimento. Então ele vai agradecer ao Senhor, e uma palavra positiva, àqueles que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a sofrimento, não retrocederam, não voltaram atrás. O texto fala assim, sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre, o versículo 34. E aí, novamente, portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar. A perseverança, eu falo para mim mesmo, né? É uma coisa que é tão necessária para todos nós. Tão necessária. Deixa eu fazer uma pequena implicação, né, da perseverança. A gente vai começar o ano. E quando começar o ano, a gente vai, não gosto da expressão assim, nós iremos começar a ler a Bíblia, né? A Dini colocou lá, acho que no grupo da igreja, né? Para nós lermos todos juntos, né? Os mesmos livros, né? Os mesmos capítulos, perdão, para que a gente possa andar um pouco mais junto, porque quando eu estou lendo a mesma passagem que você está lendo, eu posso compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Eu estou falando isso por quê? Porque normalmente a gente vai começar nos primeiros dias, semana, 30 dias, talvez até leia, mas depois a gente acaba não perseverando, falhou um dia, falhou 2, aí você não volta. Eu queria implicar de maneira bem, bem simples para nós aí a questão da perseverança no que diz respeito à leitura e o estudo da palavra de Deus. Tá? Pensem nisso para que a gente possa ter essa disciplina espiritual levada a sério. Eu vou falar um pouquinho hoje no sermão sobre isso, né? A questão da disciplina espiritual, que muitas vezes nós deixamos a desejar, né? Então, só para implicar isso para nós, que nos ajudará tremendamente, né, a que o céu enche o nosso coração, para que o reino de Deus cada vez mais seja o parâmetro das nossas atitudes, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos. E o último slide é no capítulo 13. Uma lealdade perseverante ao nosso Supremo Messias é traduzida no capítulo 13 como uma vida equilibrada em 3 áreas. Na área pessoal, abram lá comigo no capítulo 13, para a gente poder encerrar. Na área pessoal, ele vai falar assim, olha, continuem. Não é apenas amem, é continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos.
Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Aí um grande desafio para você e para mim, né? Lembrar daqueles que estão presos, como se eu estivesse, e lembrar dos que são maltratados, como se eu estivesse sendo maltratado. Versículo 4, a questão conjugal. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. E a questão comunitária, do versículo 5 até o versículo 17. Tá aí um slide que você pode estudar pessoalmente, né? Poder fazer a sua devocional nessas 3 divisões aí. Queridos, já deu o nosso horário, até passou um pouquinho. Eu sempre pergunto no final alguma questão em que vocês queiram levantar, estudar dentro do livro, né? Ninguém falou nada em Hebreus capítulo 6, nem vou falar nada, vou ficar quieto, não vou nem entrar nessa questão. Enfim, alguém tem algum ponto que queria estudar, especialmente em Hebreus, para a gente poder estudar juntos? Alguma dúvida no livro, enfim. Não? Então tá bom. Oi? Alguém falou? Vamos orar então para encerrar. Mamata, queria dar parabéns para a senhora de novo, viu, por estar presente, tá bom? Parabéns de novo. Estou quase fazendo um print aqui e colocando no grupo da igreja. Ela falou, olha, irmã Marta consegue. Então, não é verdade? Ok. Vamos orar então para encerrar. Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos juntos nesta manhã. Obrigado por cada vida. Que o Senhor acrescente a cada coração aquilo que, porventura, Deus, deixamos de falar, de estudar nesta manhã. Obrigado pelo livro de Hebreus, que mostra para nós, Senhor, a superioridade da pessoa e da obra do nosso Salvador. Deus, que os alertas que pudemos observar, que as ordens que pudemos atentar nesta manhã, sirvam, Deus, para levar o nosso coração e a nossa vida para mais próximo do Senhor, para que falemos do Senhor, para que vivamos o reino de Deus em todas as suas implicações na nossa vida pessoal, nossa vida familiar e na nossa vida na igreja também. Quero, Deus, em nome de Jesus, te louvar nessa manhã pela vida da Ione, que completa mais um ano de vida, que o Senhor a abençoe, que o Senhor contemple os desejos, os sonhos, os planos do coração da Ione, de acordo com a santa e bendita vontade do Senhor. Também oramos pelo Fábio, rogando, Deus, a recuperação, e em nome de Jesus, ó Deus, ele esteja cada dia mais recuperando-se completamente para o louvor e glória do teu nome. Desde já colocamos o retorno dele, ó Deus, a médico nessa semana que vai entrar, pedindo, Deus, que o Senhor confirme, através dos médicos, Deus, tudo aquilo que temos orado diante do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, nessa tarde, cada família, dá-nos um tempo precioso em família, e permita, Deus, que à noite possamos, mais uma vez, cultuar, adorar o teu santo e maravilhoso nome. Assim oramos gratos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração de todos vocês. Até a noite, se Deus quiser. Bom dia a todos e bom almoço. Macarrão.